Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu finalmente trago a resenha de O Visconde que Me Amava, o segundo livro da série Bridgerton da Julia Quinn. Eu li esse livro ano passado, na época que saiu a série, porque até então eu já tinha lido apenas o Do Que Eu, e por ter ficado desapontada com o acontecimento do final do Que eu desanimei de ler o restante da série de livros, apesar de que amigas e outras pessoas na internet falavam que o mais problemático mesmo é o Do Que o restante é maravilhoso, que o Visconde que Me Amava é muito bom, que a Kate e o Anthony são um casal lindo, maravilhoso. Mas eu ficava incerta, tipo, devo ler? Será que eu leio? E aí eu acabava sempre colocando outras leituras, priorizando outras leituras. E por fim, quando eu vi o trailer de Bridgerton, eu pensei, não tô reconhecendo muita coisa. Talvez parte das coisas que eu não tô reconhecendo esteja no segundo livro, e aí eu finalmente tomei coragem de tentar finalizar essa série. Então, eu li o Visconde que Me Amava e aqui eu vou dizer o que eu acho. Ao contrário do Que Eu, que foram 2 vídeos, um com spoiler e um sem spoiler, aqui eu falarei apenas a versão sem spoiler, porque eu só sinto necessidade de contar spoilers quando tem alguma coisa que me incomoda, e aí eu preciso comentar sobre o que me incomodou. Então, só de ter um vídeo dá pra vocês entenderem que eu não tive problemas com esse livro, apesar de ser um romance de época e ter certos comportamentos que a gente acha chato por serem um pouco machistas, etc., a gente meio que releva por serem da época do livro. Que eu não consegui relevar a questão do Que Eu por outros. E também eu tô aqui pra falar dos Contos que Me Amava, então. Enfim, pra quem ainda não conhece, esse livro é o segundo volume da série Os Bridgertons, que é uma série de romances de época escritos pela Julia Quinn, na qual ela vai acompanhar essa família que tem 8 filhos, 8 irmãos, então são 4 meninos e 4 meninas, e a gente vai acompanhar a vida deles e os romances dele. O primeiro volume conta a história da Daphne, que é a 4ª filha, a primeira mulher, e é aquela coisa, mulher casa mais rápido, por isso o livro dela é o primeiro, mas esse segundo volume, O Visconde que Me Amava, conta a história do Anthony, que é o primogênito da família. Então, a gente vai continuar depois de Do Que Eu, então pode ser que tenham aqui alguns spoilers de Do Que Eu pra vocês, porque é a mesma família, a continuação, o mesmo universo. Apesar de que eu acho que romance de época, assim, se você não se importar em pegar um pouquinho do que aconteceu com cada casal anterior, você pode ler na ordem que quiser. Mas eu vou mencionar aqui algumas coisas, então se você não tiver lido nenhum Do Que Eu e não quiser nenhum spoiler, já fica avisado, mas eu acho que não vai ter nada demais. Então a gente vai acompanhar um pouquinho dessa família que a gente já foi apresentada anteriormente. A gente vai ver a Daphne e o Simon brevemente juntos, mas eles não são o foco do livro, então eles estão de passagem, assim como os demais irmãos. E a gente é introduzido a novas pessoas no novo círculo de personagens, principalmente as Sheffield. Então, vamos voltar, recapitular. O Anthony, ele é o primogênito da família, mas ele perdeu o pai quando ele era jovem. Ele tinha 17 anos quando o pai morreu. Isso marcou muito a vida dele, foi muito traumático. A gente já sabia um pouco disso no primeiro livro, só que nesse segundo livro a gente vai entender um pouco melhor sobre essa perda dele, como foi a morte do pai, o impacto que isso teve na vida do Anthony. O pai dele era o ídolo dele, era o herói dele, era a pessoa mais incrível que ele conhecia. O pai dele era maravilhoso, bom em tudo, e ele sentia que ele nunca seria capaz de ser um homem tão incrível quanto o seu pai. Então, no momento que o pai dele morreu, ele passou a acreditar que ele não conseguiria ultrapassar o pai em nada, muito menos em tempo de vida. Então, naquele momento, ele botou na cabeça dele que ele morreria antes do pai. O pai dele morreu aos 38 anos, então ele pensou, dos 38 eu não passo. Os pais dele tiveram um relacionamento de amor. Naquela época, muitos relacionamentos eram casamentos arranjados, nem sempre tinha amor. E ele cresceu numa casa sabendo o que é amor e tendo que ver a mãe dele lidar com a perda do amor da vida dela. Então isso tudo tocou muito ele e ele decidiu que ele não iria se apaixonar, não iria permitir que isso fosse acontecer com ele, porque ele não queria deixar pra trás ninguém amando ele e também não queria se apegar à vida, se apegar ao amor de alguém pra saber que vai viver pouco tempo com essa pessoa. É interessante que isso tá nas notas da autora, que eu não tinha reparado antes. Ela mencionando que esse medo, essa certeza que o Anthony criou de que ele não viveria mais do que o próprio pai, é algo que geralmente acontece com homens que perdem os pais cedo. Então eles acham que é o mesmo destino que vai ser relacionado a eles e fez muito sentido pra mim. Pode parecer algo meio doido, né, do cara cismar que ele não vai viver mais do que o pai,
Mas é algo que acontece mesmo com pessoas na vida real, e a Julia Quinn falou isso na nota dela, e pra mim fez todo sentido. O pai dele morreu por causa de alergia a uma picada de abelha, então ele também passou a desenvolver um grande medo de abelhas. E aí nós temos também o restante dos Bridgerton que a gente conhece. A gente tem o Benedict, o Colin, que a gente vai acompanhar eles também um pouco mais, já que são os 3 irmãos, né, os 3 mais velhos, então eles têm um relacionamento próximo, uma amizade próxima, mas eles não participam tanto. Mas a participação deles é sempre bem-vinda, de toda a família Bridgerton, que eles são maravilhosos. E a família Sheffield, o que acontece? Tem a Mary, a Edwina e a Kate. Kate é a mais velha, só que ela não é filha biológica da Mary. A Mary é a segunda esposa de seu pai, porque a mãe da Kate morreu quando ela era muito criança, muito pequenininha. E um pouco tempo depois, o pai dela se casou com a Mary e aí a Edwina nasceu. Então a Edwina é meia-irmã da Kate e a Mary é a madrasta dela, mas que criou ela como mãe e trata ela como mãe, ama ela como mãe mesmo. É muito bonita ver a devoção e a relação da Mary com a Kate. E o pai dela, das meninas, né, o pai da Kate e da Edwina faleceu. Então elas não têm tanto dinheiro assim para viver uma vida muito confortável. E por isso, por decisão delas em conjunto, as 2 meninas iriam fazer sua estreia na sociedade, participar da temporada em Londres na mesma temporada, porque as economias delas dariam para poder todos os gastos, né, de alugar uma casa, os funcionários da casa, vestidos e para as festas e tudo mais. É um gasto muito grande, então elas só fariam isso, tipo, juntas, numa temporada. E acontece que apesar da Edwina ser mais nova que a Kate, as chances dela conseguir um casamento eram maiores, porque a Edwina, ela é uma menina muito bonita, extremamente linda, que chama a atenção de todo mundo, e além de tudo ela é educada, inteligente, então assim, é uma boneca, uma princesinha. Então, meio que caiu nas costas dela, não obrigação, porque na verdade a Mary e a Kate não obrigam nada pra Edwina, mas ela sentiu a responsabilidade de ser a pessoa que teria que fazer um bom casamento para ajudar a dar uma tranquilidade pra irmã e pra mãe. A Kate também é muito bonita, muito interessante, só que a Kate acabava ficando às sombras da irmã de tão deslumbrante que ela era. Mas a protagonista desse livro é a Kate, apesar de eu ter falado bastante de Edwina, né? Então elas foram fazer então essa estreia juntas e logo a Lady Whistledown, né, que a gente conhece, maravilhosa, começou a mencionar bastante a Edwina e naquele ano o Anthony decidiu que ele iria se casar. Mas que ele não iria se casar por amor e sim por dever, né, o papel dele na sociedade, ele tem que ter um herdeiro para poder passar o título e manter as coisas lá. Então ele decidiu que ele não iria se casar por amor. Mas ele também não ia casar com qualquer uma pessoa insuportável, porque ele queria ter uma boa convivência e queria que fosse uma boa mãe para os seus filhos. Então teria que ser alguém bonita, inteligente e legal o suficiente para eles terem um relacionamento amigável, mas não poderia ser alguém porque ele fosse se apaixonar. Ele resolveu que ele queria casar com a Edwina, porque ele não se sentiu apaixonado por ela, mas ela preenchia todos os requisitos da lista dele. Só que, entretanto, a Edwina falou que só casaria com quem a sua irmã aprovasse. E a Kate não foi com a cara do Anthony, porque ela estava acompanhando a coluna da Lady Whistledown. Lady Whistledown falava que ele era um libertino e tudo aquilo mais. Então ela falou assim, não, eu não vou deixar a minha irmã se casar com esse cara, eu vou impedir isso. E ela é bem teimosa e ela é bem leal à família e ela é bem inteligente. E aquela mocinha, pelo menos as mocinhas da Julia Quinn eu tô gostando até agora. De como ela introduz elas, porque a personalidade dela sempre é de falar o que elas pensam e de, sabe, não se deixarem subestimar. E a Kate, assim, ela vai retruca o Anthony, ela não deixa barato. E no início ele tava me irritando muito. Ele era extremamente irritante. Ele falava algumas coisas, claro que parte disso é o machismo da época, que são coisas que a gente vê em romances de época, mas não posso dizer que não me irrita. Eu ficava assim, meu Deus, não acredito que ele tá falando isso. Como é que eu vou torcer pra mocinha maravilhosa ficar com esse cara? Só que depois essa briga, essa implicância dos dois acabou virando quase que uma amizade daquelas de morde e assopra. Porque os dois foram se conhecendo melhor, porque o Anthony tava tentando passar tempo com a Edwina e convencendo a Kate, tipo assim, eu vou casar com sua irmã. Até que aconteceu um acidente envolvendo uma abelha
E aí, o Anthony e a Kate tiveram que se casar pra não pegar mal pra sociedade. Muitos romances de época tem isso, né? Um acidente faz com que eles se casem. E depois que eles têm que resolver as questões que eles têm um com o outro, as questões pessoais deles. Mas é bem interessante porque, apesar de o Anthony ter falado de cara pra Kate, tipo, eu não posso te amar, eu não vou te amar, não espere que eu te ame também, não me ame, e tudo, a relação deles é bem legal. Você vê, tipo assim, uma dinâmica bacana. Eles têm o mesmo nível intelectual, então eles têm conversas legais. Eles decidem fazer o melhor que eles podem daquela situação. Mas mesmo assim, o Anthony ainda tem a resolução de que ele não vai se apaixonar. Ele fala pra Kate isso, então ela tem que estar naquele casamento sabendo que o cara nunca vai amá-la. Porque é o que ele diz, mas é o que ele diz. E aí a gente vai acompanhar, então, esse início do casamento dos dois. E o que acontece? Ela também tem seus problemas. E aí os dois têm suas questões pra resolver. Acaba que um acaba ajudando o outro a entender melhor os seus problemas, entender suas questões e trabalhar com elas. Eu acho que eu falei demais, mas assim, é um enredo. Tinha que chegar no ponto do casamento dos dois pra vocês entenderem que os dois vão ficar juntos e a história não é sobre a Edwina. Mas é legal ver as conversas dos dois, o desenvolvimento dos personagens, assim. A Kate é uma personagem que ela teve um desenvolvimento, mas não foi tão grande assim, porque ela já começou uma personagem bem legal, bem maravilhosa. E ela só resolveu algumas questões entre si. Já o Anthony, ele teve um desenvolvimento muito bacana na trama. Ele começou me dando raiva, muito irritante, me incomodando, mas aos poucos ele foi percebendo algumas coisas, aprendendo a lidar com suas questões pessoais e ele é um cara muito legal, né? No primeiro livro a gente vê que ele é um ótimo irmão, um ótimo filho. E aqui ele tava sendo aquele libertino, aquele cara irritante, insuportável às vezes, por causa das limitações que ele botou em si mesmo. Então, quando ele começou a ter que lidar com isso, ele mostrou o lado bacana dele e ficou mais agradável acompanhar as partes que ele tava na história, porque no início eu ficava com raiva e tinha vontade de entrar no livro e xingar ele. Tá, eu não ia fazer isso, porque eu não gosto de xingar as pessoas. Mas me dava vontade de entrar no livro e, tipo, tirar a Kate de perto e falar assim, não vou deixar você ficar com essa menina legal. Uma coisa que esse livro me fez lembrar um pouquinho, tipo assim, não é mesmo enredo, não é nem nada. Mas teve uma hora que teve uma vibe bem de Algo Maravilhoso da Judith, porque é a mesma coisa, tipo, o cara não tá se permitindo muito e tem menina, eles estão casados e as coisas vão crescendo a partir daí, até que chega num ponto. Eu gostei. Eu achei muito legal. Teve uma hora que eu fiquei quase morrendo de medo de ter coisas que iam ser problemáticas, mas depois resolveu. Foi só uma coisa de romance de época, coisa antiga que foi explicada. Eu fiquei, ufa, aliviada, que nós não vamos ter o mesmo problema que eu tive com o Duque e eu. Então o livro segue, né? O início do relacionamento deles, eles tendo que resolver seus problemas e depois a gente pula para um epílogo, porque sempre tem um epílogo. E o legal desse epílogo é que ele menciona também, não apenas os dois. Geralmente o epílogo fala o que aconteceu com esse casal depois de alguns anos, né? Esse epílogo se passa 9 anos depois. E ele dá dicas sobre a Lady Whistledown. Que nessa altura eu já sei quem é, porque eu não aguentei ficar mais de um ano sem pesquisar. Mas eu achei uma introdução bem legal, ainda mais eu sabendo quem é. Na hora que eu vi as dicas que foram deixadas no epílogo, eu fiquei, gente, adorei, sério. Então, assim, a autora também já começou a caminhar cada vez mais, e, tipo, olha, tem a Lady Whistledown aqui, quer descobrir quem ela é antes da hora. Foi muito legal. Então isso, eu sei que o terceiro livro, ele parece Cinderela. Então eu irei continuar lendo a série. Mas então, em resumo, gostei. Até consegui esquecer a birra que eu tinha pegado por essa série, graças ao do que eu. Então, foi muito legal. Adorei a Kate. Uma coisa só que eu queria era ter visto mais sobre a Edwina, sabe? Tipo, a gente foi, no início tinha mais dela, mas depois que a Kate saiu de casa, a gente não viu muito dela. Apareceu um pouquinho no epílogo, mas eu queria
tanto acompanhar a história dela. Porque ela é uma menina que, tipo, poderia ficar com qualquer cara, ela poderia casar com qualquer cara influente da sociedade por causa da beleza, do charme, da inteligência dela. Só que ela queria casar por amor, e o tipo ideal de cara pra ela é o cara erudito, sabe? Então eu queria ver como é que foi esse relacionamento. Ela é mais quietinha na dela. E, eu queria ver ela se envolvendo e ver como é que seria o relacionamento dela com o erudito dela e um cara inteligente e como é que os dois iam ficar juntos e... Mas a gente não consegue ver porque não é a Edwina que casou com o Bridgerton. Mas eu adoraria aproveitar mais capítulos com ela, porque é uma personagem que eu gostei bastante também, além da Kate, tipo, maravilhosa, a Mary maravilhosa, a Edwina maravilhosa, a Kate maravilhosa, então assim, mulheres incríveis, numa história que me agradou também. Por momentos eu tive medo de... porque sempre tem um conflitinho, do conflito se relacionar com uma coisa, eu ficava assim, se o conflito for fazer o Anthony fazer essa coisinha aqui, eu vou ficar com muita raiva, mas ele não fez. Então fiquei aliviada, assim. Teve o conflito sim, mas de outra maneira. De uma maneira muito boa. Então, eu gostei bem mais desse livro do que eu. E a série também, que foi muito legal. Se você não viu, eu falei já sobre a série aqui. E antes de encerrar, vou deixar um aviso, né? Que às vezes alguém tá interessado em saber. Se você não gosta de cenas hot, esse livro talvez não seja pra você. Não, assim, no início do livro tem algumas cenas, assim, mais ou menos, mas tem um capítulo que é praticamente inteiro, bem de momentos íntimos do casal. Daria pra pular e não ler essas partes, mas tem uma conversinha no meio bem interessante sobre as questões deles, então se você pular você perde, mas já fica avisado, então assim, né? Se você se sente desconfortável e não gosta de ler essas coisas, tem disso no livro. Não muita coisa, sabe? Não é aquela coisa, o livro cheio não, mas tem principalmente um capítulo que é mais pan. E é isso. Então, eu vou encerrar por aqui. Links úteis na descrição, inclusive link da Descript, que dá 2 meses grátis pra vocês de audiolivros e e-books em inglês e português, catálogo inglês maior. A link da Amazon também, se você comprar, você ajuda o canal. Aqui do lado tem vídeos, recomendações. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!